Que a paz de Jesus Cristo e a alegria do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida e o teu coração. Façamos esta importante leitura da Bíblia Sagrada. Livro de Ezequiel, capítulo 42. Então o homem me levou ao pátio do templo, passando pela porta norte. Entramos no pátio externo e chegamos a um edifício com salas junto à parede do pátio interno. Esse edifício, cuja entrada dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Um conjunto de salas dava para o espaço do pátio interno, que tinha 10 metros de largura. Outro conjunto de salas dava para a calçada do pátio externo. Os dois conjuntos tinham 3 andares e ficavam um de frente para o outro. Entre os dois conjuntos de salas havia uma passagem com 5 metros de largura. Estendia-se ao longo dos 50 metros do edifício e todas as portas davam para o norte. Cada um dos 2 andares superiores com salas era mais estreito que o andar abaixo, pois nos andares superiores precisava haver espaço para passagens na frente de cada um, uma vez que havia 3 andares e eles não tinham colunas de sustentação como os pátios. Cada andar superior era recuado em relação ao andar abaixo. Havia uma parede externa que servia de divisória entre as salas e o pátio externo e que tinha 25 metros de comprimento. Essa parede acrescentava comprimento ao conjunto externo de salas, que se estendia por apenas 25 metros, enquanto o conjunto interno, cujas salas eram voltadas para o templo, tinha 50 metros de comprimento. Havia uma entrada pelo lado leste do pátio externo para essas salas. Do lado sul do templo, havia 2 conjuntos de salas ao sul do pátio interno, entre o templo e o pátio externo. A disposição dessas salas era semelhante à das salas do lado norte. Havia uma passagem entre os 2 conjuntos de salas, como do lado norte do templo. Esse conjunto de salas tinha o mesmo comprimento do outro e também as mesmas entradas e portas. As dimensões deles eram idênticas. Havia, portanto, uma entrada na parede voltada para o conjunto interno de salas e outra na extremidade leste da passagem interior. Então o homem me disse: estas salas ao norte e ao sul, que dão para o pátio do templo, são santas. Aqui, os sacerdotes que oferecem sacrifícios ao Senhor comerão as ofertas santíssimas. E, porque as salas são santas, serão usadas para guardar as ofertas sagradas, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Quando os sacerdotes saírem do santuário, não irão diretamente para o pátio externo. Primeiro, removerão as roupas que usaram enquanto serviam no templo, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de entrar nas dependências abertas para o povo. Quando o homem terminou de medir a área interna do templo, ele me levou para fora pela porta leste, a fim de medir toda a área ao redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, e tinha 250 metros de comprimento. Mediu o lado norte, e também tinha 250 metros. O lado sul tinha 250 metros, e o lado oeste também tinha 250 metros. Portanto, a área tinha 250 metros de cada lado, e um muro ao redor para separar o santo do comum. Verdadeiramente, é uma bênção estarmos ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Prossigamos para o alvo que é Jesus Cristo. Amém.